Obrigado. Está me ouvindo bem? Sim. Muito bem. Bem, é uma alegria para mim estar aqui no dia do aniversário da casa, gente. E eu acho que vocês precisam realmente se sentirem alegres, se sentirem comemorando, porque certamente tem a contribuição de vocês e de muitos desses 68 anos. Eu penso que toda casa religiosa, vamos pensar assim, é um ponto de luz no mundo, sabe? Ela representa um lugar onde a gente é convidado a uma interiorização. Não precisamos de um lugar para nos conectar com o Pai, né? Até porque Jesus nos ensinou a adorar o Pai em espírito, né? Com o coração. Então, todos os lugares são sagrados. Mas por que não temos alguns lugares onde nós vamos com este objetivo, né? Um lugar de trabalho, um lugar de serviço, um lugar onde a gente é convidado a entender algumas coisas, a se entender e a se conectar de forma talvez mais fácil. Eu tenho colocado para algumas casas espíritas que, se possível, uma sugestão, criem um lugar de oração, sabe? Há um lugar onde a gente possa ir para orar, aonde ninguém vai nos dar nem bom dia, porque não seria um lugar, uma sala para se conversar. Músicas como essas que vocês colocaram, muito suaves, se possível, sem fala, né, sem texto, para que a gente possa estar ali, fechar os olhos e fazer silêncio dentro de nós, né? Quantos de nós muitas vezes não entramos na igreja quando não tem missa, não tem ninguém, para sentar e perceber o silêncio e aquele ambiente que é sempre bom, porque é um lugar de oração? Por que não? Por que não na casa espírita também? Muito bem, então comemorem, né? É muito importante que todo mundo saiba que os pequenos ou grandes esforços que vocês tenham feito, e muitos, eu vejo essa casa há décadas já, há várias, não muitas décadas, mas há vários anos, e sei que muitos passaram por aqui e deixaram a sua contribuição, e isso é precioso, né? Se sintam realmente felizes por isso. E, já que é para comemorar, eu entendo que a gente deveria aproveitar a noite para nos fortalecer na compreensão do que a gente pode mexer na nossa vida para que ela imediatamente melhore. Porque eu acredito que isso seja extremamente possível. Eu não gosto da ideia de esperar a próxima encarnação para melhorar. Vai demorar muito, mesmo que seja amanhã. Mas amanhã não vai ser, porque até desencarnar e nascer de novo vai demorar bastante. Né? Então, eu acho que, estou convencido, mais do que acho, de que como a vida ela é pura interpretação, a nossa vida, a vida que vocês vivem, ela é interpretada por vocês. E se eu mudar a forma como eu a interpreto, ela muda. E aí eu acho que está o pulo do gato. Aí eu acho que contém o segredo, parte do segredo do que o Cristo nos fala. Ele vem nos colocar, no meu entendimento, uma nova forma de ver a vida. A começar quando ele diz que o reino não é aqui. O reino de Deus, que significa um lugar de felicidade, não é deste mundo. E de qual mundo é? De qual mundo é? Minha conclusão é que é no mundo de dentro. Que não é um lugar depois de tal planeta, ou depois de tal sol, ou em outra dimensão vibratória. Eu penso que é dentro de nós.
O Cristo carregava o reino dos céus dentro dele. E por isso veio para cá com muita tranquilidade. Mesmo que aqui já era um lugar de muitas dores, como ainda continua sendo. Mas ele tinha e tem o reino dos céus e, portanto, a paz profunda dentro dele. Nos sugerindo, penso eu, de que as transformações precisam ocorrer em primeiro lugar dentro de nós. E em primeiríssimo lugar na forma como a gente interpreta algumas coisas. Dizem que a vida é dura. Mas eu fico pensando se talvez mais duro ainda seja o nosso coração. E por conta dessa dureza, a gente interpreta os acontecimentos da vida de uma forma que nos faça sofrer. Ao invés de enxergarmos os acontecimentos da vida como todos, como amparo. A música, uma das músicas de hoje, diz que talvez eu me esqueça do amparo, né? Acho que é a primeira. A gente sempre esquece do amparo. A gente acha que é amparo quando a gente não tem problema, não é? Pois eu discordo. Eu acho que não há nenhum instante da nossa vida que não haja amparo. E que muitas vezes a doença, ou a dificuldade familiar, ou a dificuldade financeira, ou o vazio interior, são o amparo que a gente precisa para as verdadeiras curas. Que a doença do corpo, ela é quase irrelevante. Porque muito mais importantes são as doenças da alma. Porque as doenças do corpo, no mínimo, quando a gente desencarnar, elas acabarão. Mas as doenças do corpo, do espírito, prosseguirão conosco, porque elas são nossas. E talvez, quer dizer, certamente, a nossa dificuldade de interpretar a vida de uma outra forma faz parte da doença do coração, das doenças da alma. No fundo, essa dureza do coração significa uma negação a uma série de coisas que a gente estuda aqui. Uma série de coisas. Nós não estamos vivendo como se fôssemos imortais. Por quê? Porque nos apegamos a tudo que virará pó. Nos apegamos a tudo que nós perderemos. Isso é uma insensatez da nossa parte. E nós não precisamos para ser felizes. Podemos largar tudo. Me tirem tudo. Eu não preciso. Um dia diremos isso. Me tirem tudo. Porque tudo que eu tenho de verdade está dentro de mim. E lá ninguém tem acesso. Só eu. E não foi isso que Jesus nos disse, que a gente deveria procurar os tesouros que o ladrão não rouba e a traça não corrói? E nós nos debatemos em sofrimento, em disputas por coisas que são puro barro. Como crianças. Lembra quando a gente era criança e brigava por causa do soldadinho que o amigo pegou? Não é? Ou quando a gente fazia aquelas construçõezinhas no barro e colocava uma pontezinha embaixo do riozinho e o amigo derrubava a ponte, a gente brigava com ele. Somos nós brigando por bobagens que perderemos. Por quê? Porque não são nossas. Porque não são importantes. Gente, tudo que a gente pode perder não é importante. Senão a gente não perderia. O que será que vocês pensaram nessa hora, hein? Filho, eu imaginei que a gente poderia pensar em alguém que desencarnou, né? E sabe por quê? Existe um texto do Humberto de Campos, e ele fala do mundo futuro, aqui na Terra, de como será quando o reino dos céus estiver implantado na sociedade. E eu não vou saber reproduzir tão bem quanto ele, e ele conta
que as dores do luto serão distantes lembranças, porque não haverá mais. Não que a morte do corpo não existirá, ela existirá, mas a nossa certeza e a nossa compreensão será tal de que é sempre uma viagem até ali e nada mais. Porque isso também é uma interpretação. Quer ver como é diferente? Para você, tentando dar uma ideia, se vocês concordarem comigo, de como as coisas são relativas. Se existe uma pessoa que mora comigo, está no meu dia a dia e desencarna, ou muda para Manaus, é diferente o que eu sinto quando uma pessoa da minha família, que eu amo muito, que mora em Marília. Eu moro aqui e essa pessoa mora em Marília. E ela desencarna ou muda para Manaus, é completamente diferente. Não é? Por quê? Porque eu não convivo. Porque esta mudança geográfica da pessoa não altera o meu dia a dia. Se ela mora em Marília. Então, eu fico pensando se desencarnar não é igual a fazer uma viagem para um lugar distante. Não é a mesma coisa? Fico me perguntando. Não é. É assim que a gente sente. A gente sente como sendo diferente. E por que a gente sente como sendo diferente? Porque estamos bem no meio do aprendizado e tomara que a gente seja até no final do aprendizado. Então, bem no final do aprendizado, vou colocar assim, para sermos mais otimistas, de descobrir que a pessoa que a gente ama mora dentro de nós. E isso não é uma ilusão. Isso é uma verdade. E ela mora tão dentro de nós, todas elas, que elas podem ir para qualquer lugar. Nós estamos no meio desse aprendizado. E é por isso que muitos de nós vivemos o exercício destas separações. Não somente através do desencarne, mas também através da distância física. São formas de olhar, porque o sentimento não muda. Olha a grandeza do sentimento que a gente tem. Ele não muda. Vocês têm alguma pessoa na vida de vocês que o amor é tão profundo que não importam as bobagens que ela faça, o amor é o mesmo? Vocês têm essa pessoa na vida? Filho, mas não é só filho. Podemos expandir isso para outros, mas filho é mais comum, com certeza. Eles podem fazer as mais bobagens. Não é? O sentimento é o mesmo. Olha a grandeza que existe dentro de nós, gente. A grandeza desse sentimento. E a gente se acha inferior. E a gente se acha pouca coisa. Porque este sentimento nos iguala, nos aproxima ao Pai. Ele tem esse sentimento no nível supremo. O amor incondicional a todos. Nós ainda não sabemos fazer muito isso, é para alguns. E nem sempre é tão incondicional assim. A gente muitas vezes coloca algumas condições. E não há problema nenhum. Porque essa capacidade de um amor profundo está em nós. Faz parte da herança divina que todos nós recebemos. Nem sabemos onde está dentro de nós esse amor tão grande, mas ele existe. E eu sei que vocês já se tocaram, que quando a gente consegue deixar esse sentimento fluir, quando a gente se percebe gostando de alguém, querendo o bem dessa pessoa de tal forma que ela pode inclusive viver bem, se bem,
longe de mim e apesar de mim, a gente deveria se auto-admirar por a gente conseguir ter este sentimento. Porque esse sentimento nos aproxima do divino. Essa capacidade é inerente ao ser humano. Todos os filhos do Pai o têm. Tem essa capacidade. E é por isso, penso eu, que Jesus nos fala tanto da necessidade do amor. Porque será este sentimento brotando de nós, através das experiências que a vida nos dá, que a gente vai descobrir quem somos. Que a gente vai dizer, sim, eu realmente sou filho de Deus. Haverá esta autodescoberta, não de forma intelectual, como nós estamos conversando aqui, mas nós sentiremos dentro de nós essa identificação com o Pai. E é por isso que é tão necessário que a gente se habitue a abrir o coração sem medo de sofrer. Porque este sofrimento faz parte dos apegos, às ilusões que a gente, ao longo do tempo, tem cultivado. Porque nós gostamos das ilusões. Não é, gente? Vocês já perceberam como a gente se ilude? E depois bate na outra pessoa, dizendo que a outra pessoa nos iludiu, sendo que não foi. Foi a gente que quis se iludir. Que estava tudo ali óbvio. Sempre esteve ali. Sempre esteve debaixo dos nossos olhos todas as tendências daquela pessoa. A gente percebe isso muito nos filhos. Os pais olham para o filho e falam, para esse menino aqui eu preciso ser mais duro. Por quê? Porque mais marrento, não sei o quê. Outra ali, não, tá tranquilo, eu preciso cuidar mais porque não vai bem na escola. Todos os pais percebem aonde estão as lacunas que precisam ser preenchidas pelo cuidado educativo, pelos limites, pelo amor, enfim, por tudo que os pais devem fazer para os filhos. Por que se os pais conseguem enxergar isso nos pequenos, nós não conseguimos enxergar nos adultos? Por que a gente não se habitua a começar a conviver com as pessoas e verificar, aquele ali chega até tal ponto e não consegue dar além disso? E por que a gente acredita que aquela pessoa pode dar mais do que ela pode dar? Por que a gente cai nessa ilusão? Porque é plantar a tempestade. É pedir para sofrer. E sofreremos. Por quê? Porque a vida vai nos envolver em situações onde a pessoa, como todos nós, só vamos conseguir dar o máximo de nós. E esse máximo, muitas vezes, está aquém das nossas expectativas. E aí choramos, porque a realidade sonhada não aconteceu. E estava escrito que não iria acontecer. Era só querer enxergar. Então percebam que nós criamos as nossas dores e muitíssimo por conta dessas ilusões. Eu não estou dizendo para a gente ter uma postura completamente no outro extremo, onde a gente fala assim, não vou esperar mais nada de ninguém. Essa é uma postura extrema, que a gente gosta de ter também, porque a gente adora os extremos. Por que nós não podemos ter uma postura equilibrada, onde a gente espera do outro o que o outro pode dar? Por que não? Olha que equilíbrio. Olha que sereno, que leve, gente. E mais, e por que eu não espero de mim o que eu posso dar? E por que eu sonho com uma perfeição que eu terei um dia, mas não tenho hoje? Por que eu não olho para mim e falo, aqui eu vou falhar, se eu prosseguir, aqui eu vou bem, aqui eu não consigo, aqui eu vou tentar, mas é muito possível que eu falhe. Por quê? Não
olhamos para nós com esse senso de realidade. Por que a gente se obriga a ser perfeito hoje? E obriga o outro a ser perfeito hoje também? Por quê? Vejam que não é a vida nos trazendo sofrimento, somos nós criando esses sofrimentos. Jesus foi, de certa forma, claro. Ele disse assim: eu venci o mundo. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele soube viver no mundo sem se perder, mantendo um caminho reto. E o que significa isso? Significa que olhar as coisas como de fato são, sem ilusões, mas entendendo que dentro de cada um de nós existe uma grandeza imensa em desenvolvimento. E ao mesmo tempo que nós todos podemos olhar para o outro e ver uma grandeza que está lá, de ver o Filho de Deus, que é o outro como sou, ao mesmo tempo eu preciso entender que somos todos estudantes desta vida e dessa grandeza. E que, portanto, cada um de nós tem uma capacidade desenvolvida e outras não. Isso simplificaria imensamente a nossa vida. Por quê? Porque não nos decepcionaríamos. Nem com os outros, nem comigo, nem com a vida. E isso a gente pode fazer hoje. Não precisamos esperar mais nada. São coisas assim que mudam a nossa vida agora. Inclusive, para comemorarmos 68 anos. Para comemorarmos esse esforço que, no final das contas, muitos que passaram por essa casa e se esforçaram nela, tinham, no fundo, sabendo ou não, esse objetivo de nos libertar. Conta a história antiga que o povo judeu foi liberto da escravatura no Egito por Moisés. É comemorado isso a todo tempo, especialmente na Páscoa. A Páscoa nasceu de uma festa judia, tanto que Jesus foi a Jerusalém, se todos se lembram da história, e lá eles comemoravam uma série de cerimônias e rituais a libertação deles, do povo judeu, da escravidão do Egito. Mas, de certa forma, nós continuamos escravos. Não mais de um povo, mas de ideias. Vou colocar ideias imaturas. De prisões que a gente insiste em manter e que o Cristo sistematicamente insiste em nos ensinar que não é assim, e que a doutrina vem para reforçar esse impulso de libertação, aonde a gente se liberte da ideia de que não temos valor, por exemplo. Porque essa é uma ideia muito presente na nossa vida, não é? A gente acredita que só porque a gente erra, mata uns 2 ou 3 ou 4 na vida, a gente não tem valor. Não acreditamos nisso? A gente acredita que os criminosos presos nos presídios não têm valor nenhum. Temos esse pré-conceito. A gente acredita que as pessoas que erraram nas questões morais, por exemplo, são inferiores. Isso é uma prisão mental. Por quê? Porque nós também erramos como eles. Às vezes ninguém sabe, mas a gente erra. E aí automaticamente a nossa consciência nos acusa e nos diz: você é inferior. E aí a gente sofre. E aí a gente perde a paz. Hoje, uma das palavras que eu mais ouço, infelizmente, palavra que eu gostaria de não ouvir mais. Eu ouço as pessoas falarem que são insuficientes. Já ouviram isso? Já ouviram alguém dizer isso? Ah, que bom. É bom que não ouçam mesmo. Ah, eu sou insuficiente. Isso
Me parece tão triste uma pessoa dizer isso, dizer que é insuficiente. Eu tenho dificuldade até de interpretar profundamente. Como assim insuficiente? O pai não acha que somos insuficientes. Eu tenho absoluta certeza. Ele sabe que nós somos perfeitos para o lugar que a gente está. E está fazendo exatamente o que a gente pode fazer. No nível que a gente está. Não há nenhuma surpresa para o Pai em relação às nossas vidas. Nenhuma surpresa. Porque ele não se engana, ele não se ilude. Mas a gente adora essas ilusões. E chora imediatamente depois. A ideia do Cristo, quando ele fala, eu venci o mundo, e a ideia de sermos libertos, nós temos agora, nessa visão do Cristo, o entendimento que a libertação ocorrerá por conta própria. Nós nos libertaremos. Será preciso o uso da vontade, o uso do esforço de nos autolibertarmos. O que significa isso? Significa brigar com os pensamentos antigos que te aprisionam e te fazem sofrer. Significa não querer mais pensar daquela forma, não querer mais sentir aquilo que você sente. Aquela mágoa. Não quero mais sentir essa mágoa. Essa mágoa está me adoecendo. Eu não quero mais senti-la. E trabalhar para educar esse coração que sente essa mágoa, para que ele aprenda que não é necessária essa mágoa. Que essa mágoa não lhe trará nada de bom. Que não consertará o passado. Que é preciso um novo presente, que está presente, para que eu mude o que eu estou sentindo. Porque o passado, não sei se perceberam, é inalterável. O passado, a gente brinca, está escrito em pedra. Nada irá alterar o passado. Então por que choro pelo passado? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Porque ele supostamente já passou. Mas na verdade não passou. Porque a gente não deixou ele embora. Ele vive dentro de nós. E a gente o mantém vivo a cada pensamento. E se... Ai, mas eu devia... Ai, meu Deus... E não sei o quê. Eu estou reconstruindo esse passado no presente. Revivendo da mesma forma. Não é inutilmente. Porque de tanto sofrer isso, a gente vai aprender que não vale mais a pena. Por isso que não é inutilmente. Mas a gente pode mudar isso. Porque esse passado está vivo dentro de nós. Se é dentro de mim, eu posso mexer. O passado lá, que aconteceu na história, que aconteceu ontem com as pessoas, eu não consigo mexer. Mas a forma como eu enxergo e sinto esse passado que está presente, isso eu posso mexer. Porque eu estou alimentando e fazendo vivo, então eu posso transformar, pintar de outra cor, enxergar de outra forma, como a gente diz por aí, ressignificá-lo. Entendê-lo. E mais, entender o sentimento que tenho. É isso que a vida pede, gente. É isso que a vida pede. É isso que Jesus quis dizer quando ele diz que com ele o fardo é leve. E a gente não consegue ver esse fardo leve, porque é tudo pesadíssimo, não é? Tudo é pesadíssimo. E quem tem feito esse peso? Eu. Cada um de nós. Ah, mas é fulano. Não é fulano. Não é. Se a gente continuar na prisão de que alguém é responsável pela sua dor ou pela sua felicidade, nós iremos sofrer. Ou melhor, nós iremos continuar a sofrer. Porque isso é uma das maiores ilusões.
Não existe alguém nesse mundo que te fará feliz. Não sei se você já sabia disso. Mas tem outra parte. Essa parte é boa. E eu vou explicar por quê. Tem outra parte melhor ainda. Não existe ninguém nesse mundo capaz de te fazer infeliz. Bom isso, né? Por quê? Porque essa felicidade ou essa dor é minha interpretação. E o Pai quer que a gente descubra, entre outras coisas, exatamente isso. Que eu sou o autor da minha vida. E eu, então, sou responsável por construir a minha felicidade. E impedir que a infelicidade viva na minha vida. Através das não ilusões. Através da certeza da minha grandeza. Através do entendimento do meu processo de crescimento, através de compreender que a minha imperfeição não é problema algum. A minha imperfeição não me traz infelicidade. O que me traz infelicidade é não compreender o processo. É não compreender o que está acontecendo na minha vida. Porque isso me faz me sentir perdido. E me faz sentir vazio. Mas se eu compreendo exatamente onde eu estou, e por que estou, e o que está acontecendo, eu estou profundamente ambientado. Eu estou no meu lugar, eu me percebo no meu lugar. E o meu lugar é meu. E eu vou pegá-lo e usá-lo. Porque eu entendo. Faz sentido isso, gente? E eu entendo que tudo isso parte da gente parar de se iludir. E questionar as prisões que a gente vive. São muitas as prisões que a gente vive. A gente, por exemplo, vive na prisão de não considerar a nossa imortalidade. Que resolve uma série de problemas e de dores que a gente tem. Quando eu me vejo imortal, a palavra nunca deixa de existir. Nunca mais vou ver alguém. Mentira. Nunca mais vou realizar meu sonho. Mentira. Nunca mais vou ter outra oportunidade. Absoluta mentira. Eu terei outras, muitas, todas as oportunidades que eu precisar. Eu encontrarei com todo mundo que eu quero encontrar. Inclusive com quem eu não quero. Vou me encontrar também. Eu vou realizar todos os meus sonhos. Tudo aquilo que eu não aprendi, eu aprenderei. Olha quantos problemas isso resolve. Quantas dores isso resolve. Aí você perde uma oportunidade, você não precisa sofrer mais. Você apenas vai aguardar. Vai ser daqui a pouco, daqui a 10 anos, daqui a 1000. Não faz nenhuma diferença. Eu vou confiar de que o Pai me conduz. Os mais velhos aqui já conseguem perceber, olhando para trás, que algumas coisas aconteceram nas suas vidas e agora você entendeu por quê? Que hoje você precisa daquilo? Que hoje aquilo te ajuda? Aconteceu 20 anos atrás. Você já consegue perceber isso? Por que eu tive que fazer aquilo? Meu Deus, não tinha o menor sentido. Hoje você vê o sentido. Por quê? Porque nós não somos soltos no mundo assim. Não pegaram um monte de gente e jogaram assim, que nem a gente joga as folhas. E aí o vento leva para onde quiser. Não existe para onde quiser. Nós somos conduzidos, gente. Não cai uma folha da árvore sem o Pai o queira. Quando é que a gente vai transplantar essa informação para o nosso dia a dia e entender que cada minúsculo, milimétrico movimento da nossa vida ao nosso redor faz parte do plano?
que visa me trazer a melhor oportunidade, a melhor situação, para o meu bem. E por que eu sofro? Quando acontece sempre o melhor, porque eu acho que aqui é um parque de diversões. Coloquei na minha cabeça que aqui eu preciso de sombra e água fresca. Não é isso? Não é isso? A gente não gosta de dias sem problemas, gente? Então, dias sem problemas não é por aqui. Não existe dia sem problemas no mundo encarnado. Enquanto a gente não encarar isso como uma verdade, e uma verdade boa, porque o Pai não perde tempo nos ensejos, nas oportunidades de nos ajudar a sermos felizes. Ele não perde tempo. Então, é claro que nós podemos ter momentos de descanso, mas aqui é lugar de trabalho. Aqui é lugar de esforço. Se você acha que aqui é para se divertir, nós vamos nos decepcionar. Aí nós vamos brigar com a vida o dia inteiro. Meu Deus! Só me faltava essa. Quantas vezes a gente fala isso por dia? Só me faltava essa. De fato, só faltava essa no dia, para o dia estar completo e perfeito para você. Dessa forma que a gente tem que ver. Mas a gente, nas nossas prisões, insistimos em achar que os nossos problemas são problemas. Não são problemas. São oportunidades de descobrir dentro de mim a minha grandeza. Alguém aprende alguma coisa numa festa, gente? Ou a gente aprende resolvendo problemas? As pessoas mais capacitadas aqui são as que resolveram muitos problemas da vida. Os mais sábios são aqueles que resolveram muitos problemas e aprenderam com eles. Porque às vezes a gente resolve o problema e não aprende. Então tem que vir outro problema. Nós deveremos ficar preocupados quando a gente tem muitos dias sem problemas, porque a gente pode começar com, meu Deus, será que eu não sou capaz de resolver nada? Imagina vocês trabalhando numa empresa e que ninguém te passa serviço. Você vai ficar tranquilo? Vai? Não, né? Melhor não ficar mesmo. Vai ser demitido. Então, te achando que você não serve para resolver coisa nenhuma. Por que a gente é contratado numa empresa? Para resolver problemas da empresa. Tá certo isso? Que seja limpar o banheiro. É um problema que a empresa tem. Que seja comprar um negócio. Que seja fazer uma peça. É um problema. Uma necessidade da empresa. Você não pode ser contratado para ficar olhando para cima numa empresa. Não faz o menor sentido. A vida é igual. Então, quanto mais problemas, e aí eu não gosto mais de chamar de problema, tem uma carga, eu prefiro chamar de exercícios. Quanto mais exercícios ou desafios você tem, mais a vida está confiando em você. Da mesma forma que lá na empresa, se eu tenho um monte de serviço, é porque a vida confia que eu sou capaz. Aliás, tem uma regra que fala que quando você tem lá na empresa, quando você tem um problema muito grande, passe para a pessoa mais ocupada. Porque ela vai conseguir fazer. Porque o desocupado não vai. Por quê? Porque ele não se exercitou. Ele não descobriu o melhor dele. Ele não errou para depois acertar. Então, se você teve uma vida, ou tem uma vida cheia de problemas, quem sabe a gente consegue começar a agradecer. Meu Deus, o Senhor, no mínimo, confia que eu sou capaz de aprender. No mínimo. Por que a gente não pode pensar que a gente está trabalhando na empresa do Pai? E cada um tem a sua função. E que o salário é altíssimo, inclusive. E que a gente devia ficar muito preocupado se ele não passa nenhum serviço para nós. Mas ele passará. Por quê? Porque ele sabe quem somos nós.
Ele sabe da nossa capacidade. Nós não, mas ele sabe. E muitos funcionários na empresa do dia a dia não sabem da sua capacidade. Tanto que o líder diz para ele: eu vou te dar esse projeto, vou te dar esse trabalho. Mas mas eu dou conta? Vai dar conta. Tem certeza? Tenho. A própria pessoa não sabe que vai dar conta, mas o líder sabe. Porque te enxerga melhor do que você mesmo. Por quê? Porque a gente não se conhece, não investe nesse autoconhecimento. Infelizmente. E é por isso que os exercícios vêm. Para que a gente descubra a nossa capacidade. Vou dar um exemplo. Quantos de nós passamos por alguns problemas físicos difíceis? E passa. Demora uns 4, 5, 6, 10 meses e fica bem. Se perguntasse pra gente, antes de começar, se a gente ia dar conta, a gente ia falar que não ia, né? Por isso que a vida não pergunta. Porque a gente não sabe fazer essa resposta. Primeiro que a gente é preguiçoso, não quer ter o exercício. Né? E segundo que a gente não acredita em nós. Infelizmente. Não enxerga a própria grandeza. Mas a vida que tudo sabe, fala assim: não, você dá conta. Você é capaz de aprender. Toma aí, esse problema é imenso. E aí você sai do outro lado do problema mais forte, mais experiente, mais sábio. Se não se revoltou, é claro. Mas enfim, sempre se aprende alguma coisa. Então, nós temos essa oportunidade de nos libertarmos, de pararmos de brincar de viver e viver de verdade. E é por isso que o Cristo diz que ele veio trazer vida e vida em abundância. Por quê? Porque aqueles de nós que conseguimos enxergar a vida como ele enxerga, a gente se liberta das nossas prisões tão antigas e começa a viver num lugar de muita abundância, aonde nada nos falta. Nada do que a gente precisa nos falta. E tudo aquilo que a gente sente falta, a gente não precisa. Será que não foi isso que o Salmo 23 está nos sugerindo, gente? Lembra do Salmo 23, o mais famoso dos Salmos? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vocês acreditam nisso? Eu, quando era adolescente, achava esse salmo muito estranho. E eu achava que ele tinha um problema. Porque um monte de coisa me faltava. Eu queria um monte de coisa que eu não tinha. Eu falava: como assim? Nada me faltará. Que dia? Até que eu cresci e descobri que nada do que eu preciso de verdade me faltará. Porque durante muito tempo, em qualquer idade do corpo, a gente é que nem aquela criança que diz assim para o pai e para a mãe: eu preciso de um chocolate. E nós sabemos que não precisa. Nós apenas queremos. E aí choramos, fazemos um drama, e nos sentimos mais tristes, o mais último dos seres, porque os nossos desejos imaturos não foram atendidos, não nos deram o chocolate. Mas o pai e a mãe dessa criança dá o alimento, o arroz, feijão, bife, salada, dá a escola, dá o remédio, porque isso nunca nos faltará. Então, por que a gente não pode entender que o que eu não tenho e quero, de duas uma: ou eu não preciso, ou eu não lutei o suficiente para conseguir. Só tem essas duas opções. Porque se eu lutei o suficiente, diz a lei que nós teremos sempre segundo as nossas obras. Isso é uma lei do universo. Por isso que nós devemos ficar em paz quando nós temos uma casa, por exemplo, para morar. Porque você só tem uma casa para morar porque a lei disse que você pode ter uma casa para morar. Por quê? Porque você fez por merecer. Porque senão você não teria, como diz a lei. Então, nós não devemos ter medo quando a gente tem algum conforto,
quando a gente tem alguém que nos ama. Não, vou dizer até diferente, quando tem alguém que nos compreende. Porque se nós não temos ninguém que não nos compreende, isso é sinal que a gente precisa compreender mais, para ter direito que alguém nos compreenda amanhã. Muitos chegam para mim e falam assim: eu não tenho uma família que me acolhe. O que eu faço? Eu só posso dizer perante a lei para que a pessoa acolha mais e mais a família que tem. Mas por quê? A pessoa me pergunta: para que você tenha o direito de amanhã ter uma família que te acolhe. Não faz sentido, gente. Está tudo nas nossas mãos. Basta seguir a lei. E não precisamos seguir a lei todinha hoje. Não vamos dar conta. Vamos seguir aos poucos. Vamos seguir no nosso tempo, no limite do nosso entendimento. Porque não é assim amar a Deus no limite do meu entendimento, conforme eu o entendo. Amar a mim mesmo também, conforme eu me entendo, mas eu preciso desenvolver meu auto-amor. E preciso exercitar o auto-amor pelo outro. Um esforço de compreender, o que não quer dizer concordar com o outro, mas compreender as dificuldades do outro, de acertar, de enxergar, de ver, etc. Da mesma forma que eu tenho as minhas dificuldades. Isso simplifica a vida, gente. E faz com que a gente viva uma vida mais leve, sem esse conflito permanente que a gente coloca do lado de fora de nós e também do lado de dentro de nós. O que é bem pior. Ou tão pior quanto. Mas antes que o nosso horário termine, alguém quer falar alguma coisa? Porque eu gosto de conversar. Mas eu me perco e falo muito. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer colocar alguma observação? Será que eu simplifiquei demais? Porque a pessoa fala: você fala, parece tão simples. É de propósito. Eu falo assim, sabe por quê? Porque todo mundo acha tudo tão terrível. Tão terrível que eu preciso ir para o outro extremo. Então eu falo de um jeito que parece que é facílimo. Não é. Não é fácil. Mas está longe de ser impossível. E eu só preciso dar pequenos passos todos os dias. Pequenos. Quer ver um pequeno passo? Digamos que eu comece a ter um pensamento de desânimo. Tá como? Poxa, meu Deus, será que eu vou dar conta? Um pequeno passo é: brigue com esse pensamento e diz: eu vou dar conta. Não sei como, mas eu vou. Eu vou encontrar meios. Pronto. Você deu um importantíssimo pequeno passo. E quantas vezes vai ter que fazer isso? Todas as vezes. Que surgiu um pensamento de desânimo. Eu não tenho motivo para ter desânimo. Você pode dizer para você mesmo: eu sou imortal, eu sou amado e eu sou capaz. Falta alguma coisa? Não falta nada. Eu tenho tudo. Eu tenho tempo, eu tenho a capacidade e eu tenho o amor do Pai que me dá as melhores condições. O que eu preciso? Ir em frente. Por isso que é muito interessante, gente, todas as palavras do Mestre são importantes. Diante de todo mundo que se aproximava dele e errava, ele falava normalmente a mesma coisa. Ele falava: vai, não peques mais. Tá certo? Só que nós, que geralmente carregamos sentimentos de culpas que a gente deveria jogar todos fora, a gente só presta atenção no não peques mais, né? Será que a gente não está esquecendo do vai? O vai está em primeiro lugar, penso eu, porque ele é o mais importante. Vai. Caiu, levanta. Errou, tente de novo.
Não consegui? Tente de novo. Até quando? Até conseguir. Mas para sempre? Para sempre. Tem uma hora que você nem vai mais precisar tentar, mas conseguir naturalmente. Emmanuel, através do Chico, falava assim: a disciplina vem antes do espontâneo. Todo mundo aqui sabe escrever e ler espontaneamente. Sem esforço, não é? Por quê? Porque passaram 10 anos se esforçando. Fazendo tarefa, ditado e escrevendo 1000 linhas. Não foi? Pronto. 10 anos de esforço para sempre, até desencarnar, e depois fazendo isso sem nenhum esforço. Vale a pena, gente? Claro que vale. E nós estamos falando a mesma coisa, é o mesmo processo educativo de aprender a perdoar, aprender a amar, aprender a não ter desânimo, aprender a se levantar. É a mesma coisa. Esforços no começo, espontaneidade para sempre. Não ficou fácil? Caiu? Levantou. Errou? O erro, a gente precisa de mais uma coisa. Errei. Não vai assim, a próxima vez eu vou acertar. Por que você acertaria? Se você não fez nada sobre o assunto. Vai cair igualzinho no mesmo lugar. Vai cair no mesmo buraco. Estuda o assunto. Por que você errou? Por que você errou? É porque eu pensei isso, pensei aquilo. Então pensa assim. E aí sim, você vai ter a chance de não errar. É a mesma coisa quando eu quero chegar num lugar da cidade e erro o caminho. Aí você fala, por que eu errei o caminho? Porque eu peguei, virei para a direita e devia virar para a esquerda. Agora você tem chance de não errar o caminho. Mas se você não faz essa reflexão, você vai errar no mesmo lugar. Você vai pegar a direita e se perder de novo. Então assim, não tem mágica, gente. Mas a grandeza, é libertador você pensar que só depende de você. Quando eu digo que ninguém pode nos fazer felizes, isso é uma libertação. Eu não preciso conquistar ninguém. A pessoa não precisa mudar. A pessoa não precisa ser como eu quero. A pessoa nem precisa estar do meu lado. Porque a minha felicidade depende de mim. Eu não estou dizendo que não é bom estar com as pessoas. Aliás, é absolutamente necessário, porque nós não conseguiremos evoluir sem o outro. O outro é necessário para que a gente, através dele, a gente se conheça e se descubra. E exercite esses movimentos de acerto, etc. O outro é absolutamente fundamental, tanto que ninguém evoluiria numa ilha deserta. Nós precisamos do outro. Mas a gente precisa do outro como degrau. Para que eu construa junto do outro a minha felicidade. E não como a gente pensa, que o outro me fará feliz. Não fará. Porque a gente entra nas nossas relações afetivas de uma forma muito preguiçosa. A gente fica com alguém e fala assim, agora se vire e me faça feliz. É assim que a gente faz, não? Se vira, eu vou ficar aqui sentado no sofá, vai aí ver como você vai me fazer feliz. Satisfazer as minhas vontades. Não vai dar certo. Já deu para perceber que não dá certo? Tudo bem, gente? Então vamos em frente. Nós temos todas as condições para isso. Nós somos amados e nós temos tempo. Vamos no nosso ritmo, sem desespero, sem comparações, tá, gente? Comparação é outra prisão, inútil, joga fora. Eu só posso me comparar comigo mesmo. E vamos em frente, tentando ser um pouquinho melhor hoje do que a gente era ontem. E tudo ficará bem. Porque nós vamos olhar os acontecimentos desta forma, mais leve, mais lógica, integrada com as coisas do Cristo, da doutrina e com a lei. E vocês vão perceber, nós todos vamos perceber que alguma coisa dentro de nós vai se acalmar. As ansiedades vão se acalmar, os medos vão se acalmar. Por quê? Porque a nossa essência vai dizer: é assim que se caminha.
Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.